Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui para meditar em mais um capítulo da Palavra de Deus. Oramos com você todos os dias, buscamos mudar. Isaías capítulo 15, profecia contra Moabe. A partir do capítulo 14, 13, aliás, nós vamos ver várias profecias contra várias nações, Deus mostrando o juízo, e na maioria desses juízos, o juízo de Deus se revela contra a soberba e o orgulho. Deus detesta o orgulho. Por que Deus detesta tanto o orgulho? E não é somente o orgulho das pessoas do seu povo, pessoas que se relacionam com ele, mas o orgulho e a soberba de todo homem. Porque o homem, a única esperança de salvação para ele, vem do próprio Deus. É quando o homem se admite fraco, confessa que não pode salvar a si mesmo, e a soberba torna isso impossível. Porque o homem é orgulhoso, o homem que se coloca no lugar de Deus, o homem que se acha autossuficiente, não tem como ele ser salvo, porque nós somos salvos porque cremos que precisamos de um Salvador. Isso necessariamente é contrário ao sentimento da soberba daqueles que se julgam autossuficientes. Então vamos lá. Capítulo 15 vai trazer para nós lições importantes. Moabe era uma cidade rica, uma cidade que tinha uma agricultura avançada, uma cidade de muitos bens, uma cidade que gozava de certa segurança, de prosperidade, e o Senhor vem destruir a Moabe e anuncia a sua destruição da seguinte forma. Versículo 1. Sentença contra Moabe, certamente numa noite foi assolada. Ar de Moabe, e ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada. Kir de Moabe, e ela está destruída. O que isso significa, meu irmão? Isso significa que, apesar do nosso bom posicionamento, como o de Moabe, às vezes você está bem colocado na sua vida, você está bem empregado, você alcançou o que você desejava, você está numa situação de conforto, mas a destruição ela pode vir repentinamente. Não brinque, meu querido irmão, com a soberba. Nunca pense que você está de pé. Quem pensa que está de pé vai cair. Agora, quem está de joelho não cai, porque já está prostrado. E eu exorto você, meu irmão, fuja da soberba, fuja do orgulho. Não seja como as nações que irritaram o Senhor, mas seja como o povo de Deus. O povo de Deus é aquele que caminha em humildade, aquele que caminha em quebrantamento, que tem o Senhor perto, porque o espírito, o coração é quebrado diante de Deus, é quebrantado diante do Senhor. Reconhece que nada pode sem o Senhor. Reconhece que sem Jesus a gente não pode fazer nada. Porque o que a gente constrói com muitos anos, carreira, reputação, pode ser levado em um momento. E a gente precisa entender que não cabe orgulho, não cabe a soberba. Nós somos pó, ao pó voltaremos. Uma doença, uma crise econômica, um evento inesperado, qualquer coisa pode tirar de nós a estabilidade temporal, como foi tirada ali de Moabe, e Moabe achava que isso nunca aconteceria, por isso a sua soberba. No versículo 2, fala que o Senhor resolveu humilhá-los publicamente. Sobe-se ao templo de bom aos altos para chorar, nos montes Nebo. E aqui fala do povo subindo em locais altos, rapando a cabeça, a barba e chorando. Moabe, ela era rica e famosa, o seu orgulho, depois você pode ler lá em Isaías 16, versículo 6, vai mostrar isso. E essa crise expõe a sua arrogância. Por quê, meu irmão? Preste atenção. Só chora por aquilo que perdeu alguém que acredita que teve. Vou explicar bem para você. Ficou meio confuso, mas só chora por aquilo que se perdeu aquele que acha que teve, que acredita que teve. Se você caminhar como não sendo dono de nada, se você entender que Deus é Deus em qualquer que seja a situação, que não é o que você tem, que faz quem você é, a sua vida vai ser mais tranquila. Enquanto você achar que você é o que você tem, que você é o que você pensa, que você é o que os outros pensam sobre você, você vai ser alguém, meu irmão, que está sujeito a isso. A passar por uma dificuldade e acreditar que aquilo é o fim. De ter atitudes desesperadoras de rapar a cabeça, rapar a barba, entrar num luto que parece não ter fim, porque você estava confiando nas coisas erradas. Mas a Bíblia diz que o justo não viverá como Moabe, o justo viverá por fé. E fé é aquilo que nos traz paz em qualquer que seja a circunstância. Se temos, se não temos, se as pessoas falam bem de nós ou falam mal. É a fé que nos faz, irmãos, gozarmos da salvação e da paz que recebe todo entendimento. Paz é essa que o mundo não conhece. Porque o mundo coloca a sua paz nas coisas. Andam justamente por aquilo que vem, por aquilo que contam, por aquilo que somos. Mais uma lição que a gente aprende aqui
é no versículo de número 5, quando o profeta diz assim: o meu coração clama por causa de Moabe. Interessante, irmãos, compaixão do profeta por aquela grande nação, pelas pessoas que estavam ali. Há um anúncio aqui, um prenúncio, você encontra pessoas muitas vezes falando besteira, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um Deus que não tinha compaixão. Meu irmão, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora, o que me intriga é ver cristãos tendo prazer no sofrimento de pessoas justas, simplesmente porque pensam diferente deles. Ah, meus irmãos, o Senhor fica triste com isso, porque o amor não se alegra com a injustiça. O indivíduo pode ter opiniões totalmente contrárias, mas se ele estiver sofrendo injustiça, é meu dever não me alegrar com essa injustiça. Eu não posso, em hipótese alguma, por preferência alguma, desejar o mal a quem quer que seja, nem ao meu inimigo. Eu posso desejar justiça, que a justiça seja feita. Que quem cometeu um crime, que pague por esse crime. Agora, quando a gente vê gente se alegrando, porque pessoas que estavam fazendo o que a lei dizia que podiam estar fazendo, podiam estar na rua, podiam estar orando, podiam estar ali naquele local, são presas, são torturadas, algumas até morrem longe das suas famílias, e as pessoas não têm compaixão, se alegram com isso. Meu irmão, está muito distante, não tem um coração bíblico, não tem um coração de Deus, não tem um coração de Cristo, que nos ordena orar por todos os homens, abençoar os que nos perseguem e não nos alegrarmos de maneira nenhuma com a injustiça. Aqui, a justiça de Deus sobre Moabe era algo inevitável, mas nós, como servos de Deus, nós não devemos nos alegrar quando o ímpio é destruído. É lógico, isso traz alívio demais. Traz a celebração, sim. Mas qual é o nosso principal desejo? Deve ser. E eu pergunto se você, antes de se alegrar com a injustiça, tem feito isso. Você ora pela conversão das pessoas com as quais você não concorda? Eu, por exemplo, não concordo com a maioria dos governantes, oro por eles. Peço, aqui na nossa igreja nós temos o hábito de orar no início de todo culto, nós oramos pelos governantes, nós pedimos a Deus que eles se convertam, nós pedimos que a luz do Senhor brilhe sobre eles, porque nós acreditamos, como disse Russell Shedd, que a maior maravilha do século XX, do século XXI, é o Senhor Jesus transformando a vida de pessoas. Essa é a maior maravilha e será sempre, não importa o quão avançada seja a tecnologia, sempre o maior milagre, sempre o maior feito é a transformação de alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus. Mas também oramos por justiça, para que essa venha de Deus e não das minhas mãos, porque quando eu acuso um homem, eu estou também na mesma situação, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quem está em pé, como eu falei, veja que não caia, porque se você acha que está em pé, que é melhor, você vai cair. Deus vai te derrubar para você aprender a ser humilde. Fique de joelhos, se prostre diante do Senhor e você não vai cair não, meu irmão. E aí no versículo 6 e 7 fala também do juízo de Deus, cortando as fontes de confiança. Então Deus muitas vezes vem e nos tira as fontes das quais confiamos. Moabe, ele confiava no seu sustento por causa da sua agricultura. Diz aqui, porque as águas de Nirim desapareceram, seca-se o pasto, acaba-se a erva, já não há verdura alguma. Pelo que pouparam o que ganharam e depositaram eles mesmos, levaram para além das torrentes dos salgueiros. Porque o pranto rodeia os limites de Moabe até Eglaim. Versículo 9, porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, pois nada acrescentaria de bom. Leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra. Aqui diz que o Senhor cortaria as fontes. E você, meu irmão, você tem colocado e depositado a sua confiança em quem? Você vai esperar que Deus arranque esse ídolo para que você possa entender e confiar somente nele? Buscar o seu auxílio no Deus Emanuel, profetizado por Isaías, que é Deus conosco, socorro bem presente em toda tribulação? Ou você vai, meu irmão, viver como Moabe, sendo orgulhoso, confiando em si mesmo, confiando naquilo que tem? Se você for assim, cuidado, porque em uma noite tudo pode ser destruído. Que Deus te abençoe e te dê discernimento da palavra de Deus, e até daqui a pouco para mais um capítulo das Escrituras.